Mas quando eu chegar no céu e ver que vocês estão lá, por causa do evangelho que eu preguei, isso é o meu prêmio. É isso que ele está dizendo. Vocês são tão amados que são o meu prêmio. Mas aí acontece algo. E Paulo termina o primeiro versículo dizendo assim: permanecei deste modo firmes na fé. Paulo está preocupado com aquelas pessoas. Era uma igreja tão boa, de gente tão amada. Ele amava, tinha saudade, tinha desejo de reencontrar, considerava aquelas pessoas como o próprio prêmio do seu ministério. Mas ele está preocupado com aquelas pessoas. Ele disse: olha, vocês precisam permanecer firmes na fé. Como quem diz assim: vocês estão correndo perigo. Mas por quê? Por que perigo? E aí a gente tem que entrar no versículo 2. E ele diz assim: rogo a Evódia, rogo a Sintique, que pensem concordemente no Senhor. Paulo revela que a preocupação que ele tem com a igreja de Filipos é que há pessoas que estão zangadas umas com as outras dentro da igreja de Filipos. Há discórdia dentro da igreja de Filipos. Sintique e Evódia, duas mulheres ativas dentro daquela igreja. Consequentemente, duas famílias ativas, porque em volta de uma mulher comprometida existe uma família comprometida. Duas famílias, duas mulheres dentro da igreja de Filipos estão em luta, estão em discórdia. E é interessante que Paulo passa de uma carta que era uma carta para uma igreja, para a igreja de Filipos, e grande parte das vezes que Paulo escrevia, Pedro também, João também, escreviam cartas para uma igreja, eles tinham a intenção que essa carta não fosse lida só para aquela igreja, mas que aquela carta acabasse circulando para as igrejas próximas e se tornasse uma carta geral. Não era diferente. Nós estamos estudando nas quartas-feiras 1 Tessalonicenses, e a recomendação final de 1 Tessalonicenses é que a carta seja lida no meio de todos os irmãos da região, todos os irmãos. Paulo, então, torna aquela carta pessoal e trata de um conflito de duas pessoas, talvez de duas famílias. Ele dá tanta importância àquela questão de um conflito dentro da igreja, que ele transforma a carta numa situação pessoal. Interessante que os nomes Evódia e Sintique têm significados tão bonitos. Evódia significa excelente viagem e significa também doce perfume. Olha que nome bonito, que coisa bonita. Sintique significa chance feliz, também significa boa sorte. Duas mulheres com nomes tão lindos estão em conflito. E a gente começa a se perguntar, por que Paulo passa de uma carta que trata do progresso do Evangelho, como ele tratou na carta aos Filipenses até aqui, da unidade cristã, do exemplo da unidade de Cristo, salvação, alegria cristã, vocação, só assuntos maravilhosos, e de repente ele passa para uma discussão, para um mal-estar, para uma discórdia entre duas pessoas. Ele fez isso porque isso era extremamente importante. E ele diz assim: rogo que vocês sejam concordantes no Senhor. Paulo interrompe toda a carta aos Filipenses para falar a duas mulheres: façam as pazes. É isso. Há um teólogo muito respeitado chamado F.F. Bruce, que sobre esse versículo diz assim: o desacordo entre essas duas irmãs, não importando a sua natureza, representava uma ameaça
a unidade da igreja como um todo. Russell Shedd, um dos maiores biblistas que já esteve no nosso país, falecido recentemente, passou grande parte da sua vida, a maioria da sua vida aqui no Brasil, faz uma observação, e eu gostaria de ler essa observação para vocês. Está na Bíblia Shedd, na página 920, que analisa um versículo de Provérbios 6,14. Se você quiser abrir a sua Bíblia em Provérbios 6,14, vai ser bom. Abra aí, por favor. Provérbios 6,14 vai dizer assim: no seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal e anda semeando contendas. O seu Shedd vai dizer assim, sobre essas contendas, na sua observação, ele diz assim: é interessante verificar que a própria palavra diabo originalmente significa semeador de contendas, já que a palavra grega diabolos quer dizer lançar um contra o outro. A grande obra de Satanás no meio da igreja é lançar um contra o outro. E Paulo sabia disso. Paulo escreve uma carta a uma igreja que ele amava profundamente, mas que ele percebia que estava correndo perigo, porque havia contenda. Havia contenda. Paulo roga então a essas irmãs, Sintique e Evode, que elas se unam em amor, que elas se unam em razão e que elas se unam em fé, que elas pensem concordemente no Senhor. E a gente fica pensando, poxa, essas duas irmãs deviam ser crentes muito ruins, deviam ser mulheres péssimas, estavam ali dentro daquela igreja e não tinham nada a ver com aquela igreja. Mas olha o que está no versículo 3 de Filipenses 4. Filipenses 4, 3. Paulo diz assim: a ti, fiel companheiro de julgo, ou seja, ele está falando a um companheiro de ministério, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo está dizendo assim, olha, Sintique e Evódia são pessoas esforçadas no Evangelho. Elas se esforçaram comigo, se esforçaram com Clemente, se esforçaram com os demais cooperadores da igreja, elas são ótimas. E depois diz assim, os nomes delas estão escritas no livro da vida. Ele está falando de crente boa, de crente esforçada, de gente comprometida com o Evangelho. Eram pessoas dedicadas ao serviço cristão, eram atuantes na pregação do Evangelho. Mas o inimigo estava tentando destruir aquela igreja. Ele estava tentando. E aí o texto vai caminhando, e o texto, ainda voltado para essa situação e procurando o bem da igreja, dá uma receita divina para produzir a paz dentro da igreja quando há discórdia. Porque quem semeia discórdia é o inimigo. E ele começa a dar uma receita. Versículo 6 diz assim, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Quando ele diz assim, não andeis ansiosos, a palavra ansioso, na sua raiz, significa estrangulamento. A mesma palavra de estrangulamento, de enforcamento, está dentro da palavra, do sentido da palavra ansioso. Vocês já notaram que quando alguém está
com uma crise de ansiedade, como falta o ar, como ele fica pressionado, parece que está sendo estrangulado. Alguém que já viveu, por exemplo, uma síndrome de pânico, que há uma ansiedade desmedida, parece um estrangulamento. Então Paulo está dizendo assim, olha, não se deixe estrangular de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Oração aqui tem o sentido de uma oração em geral. Ore, peça a Deus, converse com Deus, tenha comunhão com Deus, busque em Deus a solução para o conflito. Busque a Deus. Porque a oração, gente, é como a oração e o conflito, a oração e a discórdia estão como a água para o fogo, uma não combina com a outra. Se você juntar a oração com a discórdia, ela vai apagar, ela apaga. A segunda forma, dizendo assim, com oração e com súplica. A palavra súplica significa uma oração específica. Ore especificamente para que se restaure a paz na igreja e na sua vida. É isso que ele está dizendo. E depois diz assim, dê ações de graças. A ação de graça se dá quando você se lembra do que Deus já fez. A gente não agradece pelo que será feito. A gente agradece pelo que Deus já fez. E um dos grandes problemas da vida da gente é que a gente sofre hoje porque esqueceu o que Deus já fez ontem. Se nós lembrássemos do que Deus já fez, nós seríamos pessoas muito menos ansiosas, porque nós não perderíamos o foco da fé. Ações de graça. E o versículo 7 continua ensinando a essa restauração da paz dentro da igreja de Filipos. O versículo 7 vai dizer assim, de Filipenses 4, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo está dando a receita para a restauração da paz. Interessante que ele fale que haverá a paz de Deus. E a paz de Deus não é a paz do homem, não. A paz do homem é falha, a paz do homem é limitada. Mas o que ele está dizendo aqui é que se você buscar a Deus profundamente, se você orar, se você suplicar, se você agradecer, Ele vai dar a paz dEle. Pode ser que você olhe para a situação e diga assim, não tem jeito, eu não tenho mais paz. Eu não tenho paz. Não tenho paz na minha família. Não tenho paz comigo mesmo. Não tenho paz com a minha igreja, não tenho paz com a sociedade. Humanamente não tem jeito. Eu sei que não tem jeito, mas Ele não está prometendo a você paz humana. Ele está prometendo a você paz dEle. A paz dEle. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Queridos, a paz é um subproduto da oração nesse texto. A paz é a decorrência da relação com Deus, profunda, íntima. Interessante que no Talmud, um texto sagrado dos judeus, paz é um dos nomes de Deus. Deus tem vários nomes e um dos nomes é paz. Essa paz que excede todo entendimento. É interessante que ele vai dizer assim, a paz será nos vossos corações, nos vossos pensamentos, em Cristo Jesus. O que ele está dizendo é que você vai desfrutar uma paz no seu amor, vai desfrutar uma paz na sua mente, ou seja, na sua razão, e vai desfrutar paz em Cristo Jesus, ou seja, na sua fé. Quando você se aproxima de Deus com o seu maior problema, com o seu maior conflito, você coloca aos pés da cruz, e você ora, e você entrega a Deus, Ele te dá paz no amor, paz na razão e paz na fé. E aí, o versículo 8, o último versículo desse texto, ele vai dar a receita divina agora para manter essa paz.
Porque primeiro ele disse como você vai alcançar a paz. Agora ele vai dizer como é que você vai manter a paz na sua vida. A receita divina para manter a paz está no versículo 28, que diz assim, versículo 8, perdão, de Filipenses 4. Finalmente, irmãos, ou seja, no fim de tudo, para fechar, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. A gente perde a paz porque a gente deixa que algo que não é a vontade de Deus, que não é o fruto do Espírito Santo, entre na nossa mente e faça lugar na nossa mente. Vocês já viram aquela situação, eu não sei se vocês já viveram isso, eu já vivi, quando a gente tem um problema muito sério e você vai dormir, e aquele problema começa a rolar na sua cabeça, e dá meia-noite, e dá 1h, e dá 2 horas, e você deixa que aquilo fique rolando na sua cabeça, rolando, 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 e a sua paz foi embora. Já viveram isso? Eu já. Queridos, a gente tem que colocar na nossa mente aquilo que nos traz esperança, aquilo que está dentro da vontade de Deus, aquilo que é o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Porque se a gente deixar isso fazer morada na nossa mente, o inimigo nos transforma em evódia. O indivíduo se torna uma sintique e o conflito entra na vida. O Senhor diz, coloque o que ocupe o vosso pensamento como aquilo que seja a perfeita vontade de Deus. Hernandes Dias Lopes fala sobre isso o seguinte, ele diz assim, pensamentos errados levam a comportamentos errados e a sentimentos errados. Ele fala na verdade, ele fala que nós coloquemos na nossa mente aquilo que é respeitável, porque às vezes a gente nem coloca a verdade, a gente crê que é verdade, mas nem é. E a gente coloca lá dentro da nossa mente. Ele diz para colocar a verdade, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, o que é virtude, o que é louvor. Isso ocupe o vosso pensamento. Isso mantém a paz. Deus nos dá a paz dele, Deus nos guarda, e essas virtudes são o próprio fruto do Espírito Santo em nós. E isso é que deve ser levado em conta na nossa mente. Isso deve ser trazido à nossa mente. E isso é uma parceria entre o homem e Deus. É a vontade de Deus unido à vontade humana. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. E a gente vai percebendo que a oração é capaz de derrotar a ira. A oração é capaz de derrotar a contenda. A oração é capaz de devolver a paz no amor, na razão e na fé. Entregar a Deus. Eu gostaria de contar para vocês uma experiência simples que eu vivi nesse sentido. Muitos de vocês já conhecem essa experiência, mas ela foi marcante para a minha vida e eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu não tenho o hábito de ter rancor das pessoas. Não faz parte da minha personalidade, ter rancor. Mas não quer dizer que eu não possa cair nessa armadilha. E eu já tive um profundo rancor contra uma pessoa na minha vida. Eu já tive. Já contei isso para alguns de vocês. Eu já tive um rancor tão grande com relação a uma pessoa na minha vida que eu não conseguia mais ver essa pessoa. Eu não conseguia mais estar no mesmo lugar que essa pessoa. Foi muito ruim. Me fazia mal. Essa pessoa me fez mal. E eu fiquei rancoroso. E o tempo foi passando e eu não conseguia mais ficar. E o pior, ou o melhor, é que essa pessoa frequentava a mesma igreja que eu frequentava naquela época. E eu era evódia. E ele era síntique.
E aí a coisa foi ficando de um jeito que eu já não estava mais tendo vontade de igreja. E aí eu resolvi, eu nem tinha me dado conta desse texto, mas eu resolvi orar por essa pessoa. Eu comecei a orar por essa pessoa. E eu orava por essa pessoa todos os dias. Você quer saber de uma coisa? Eu orava com dificuldade. Eu orava com dificuldade. Mas eu comecei a orar por essa pessoa. Eu orava por essa pessoa todos os dias. E, de alguma forma, Deus ouviu a minha oração e Deus começou a me aproximar dessa pessoa, por mais que isso me desgastasse. Eu já contei para alguns de vocês. Um dia, essa pessoa perde a sua mãe. Perdeu a mãe. E a mãe dessa pessoa, que eu tinha um rancor enorme, era minha amiga, era uma senhora que eu amava muito. E lá fui eu, no culto fúnebre dessa senhora. Quem é que estava lá, sentado perto do caixão, arrasado, completamente arrasado? Evódia. Aí eu, Cinti, cheguei pertinho dessa pessoa, vi aquela pessoa destruída, arrasada por quem eu tinha orado. E eu dei um abraço. Foi difícil, mas nós choramos juntos. Nós lamentamos juntos aquele momento difícil. E sabe de uma coisa? Eu agora encontro essa pessoa e eu beijo ela com a maior facilidade. Deus retirou todo o rancor que havia no meu coração. Todo o rancor. E essa pessoa se tornou uma amiga querida. Não foi o sepultamento que fez isso. Foi o Senhor que fez isso. O Senhor quer que você tenha paz. E o Senhor quer manter a paz no seu coração. Paz na fé, paz no amor, paz na razão. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos ensina, que nos exorta, que nos admoesta. Eu quero suplicar, Senhor, que essa palavra seja muito mais do que teoria na minha vida, na vida de todos os meus irmãos queridos aqui. Mas que ela seja vida praticada, Senhor. Não permite, Pai, que o inimigo jamais nos entristeça, nos distancie, endureça o nosso coração. Não deixe que ele traga nenhuma névoa para os nossos olhos e para a nossa alma, Senhor. Eu suplico que o Senhor fale ao meu coração e que o Senhor me corrija a cada dia, nos corrija a cada dia. E que nós possamos, Senhor, fazer como diz a Tua palavra, trazei à mente aquilo que produz esperança, Pai. Tudo isso eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Convido o grupo de louvor para nós cantarmos ainda um último hino, um último cântico.